Ó, esse aqui é uma estátua em homenagem ao reitor Antônio Martins Filho, que foi um dos fundadores aqui da UFC. Bom dia, nós estamos aqui no prédio da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Esse prédio é um prédio histórico e a universidade na verdade comprou esse prédio da família Gentil, e esse prédio era o Palacete Gentil, que foi construído no começo do século XX, né, mais ou menos em 1918, aqui na avenida da universidade, que era então a Avenida Visconde de Cauípe. Coronel João Gentil era um grande capitalista, como se chamavam as pessoas, os empresários bem-sucedidos na época, e ele construiu esse palacete justamente para mostrar que era bem-sucedido. Então, um palacete muito grande, com muitos quartos, né, e com essa torre aqui. E a história interessante é que o grande concorrente dele, concorrente na forma leal, era o Plácio de Carvalho. E o Plácio de Carvalho construiu também um palacete dele, só que lá no Outeiro, na Aldeota, hoje na Praça Luísa Távora. Esse palacete foi destruído em 1974. E a história curiosa é a torre. A torre desse palacete é dessa altura, e a torre do palacete do Plácio é mais alta, ou foi mais alta, justamente a pedido do próprio Plácio de Carvalho, para mostrar que o palacete dele era melhor, era mais alto, era mais bonito do que o palacete dos Gentis. Essa história é interessante porque em Nova York também aconteceu isso, quando eles estavam construindo os grandes arranha-céus em Nova York, no meio do século passado, no primeiro terço do século XX, né, do século passado, houve uma história semelhante na construção do Chrysler Building e na construção do Wall Street 40, que era um prédio também, um arranha-céu que estava sendo construído lá em Nova York. E ficou essa concorrência entre os proprietários dos prédios, entre os próprios arquitetos, para ver quem seria o maior arranha-céu do mundo. E é uma história bem interessante porque só foi definida nas últimas semanas. Eles ficavam escondendo os projetos e tal, e o Chrysler Building conseguiu ser mais alto por alguns metros, porque escondeu uma torre, e essa torre foi erguida só no finalzinho da construção. Então, muito interessante. Aqui em Fortaleza a gente também teve, guardadas as devidas proporções, com a torre do Palacete Gentil e do Palacete do Castelo do Plácido. Interessante, né? Gosto às vezes de imaginar como era a vida aqui da família Gentil, né? Tem fotos deles aqui no início do século XX. Era uma família muito numerosa, mas imagina a quantidade de quartos, quantidade de banheiros, o tamanho da cozinha, de uma sala, de um palacete desse, né? Olha o tamanho. Então, muito grande. E essa história da rivalidade entre esses capitalistas, né? É muito interessante. Lá em Nova York havia uma rivalidade muito grande entre dois arquitetos capitalistas, que era o William Van Allen, né? Não confundir com o guitarrista, o Van Halen. E o Craig Severance. William Van Allen era o projetista do Chrysler Building, aquele prédio bem bonito que tem em Nova York e tal, que foi sede do grupo Chrysler, né? E o Severance, que foi o arquiteto
do Wall Street 40, que hoje é até uma Trump Tower, que fica na Wall Street mesmo, na Avenida do Muro, né? A Wall Street, lá em Nova York, no número 40, por isso que tem esse número. Olha, ó, aqui é o Wall Street, ó, cada bichinho desse aqui é onde ficava uma das colunas do muro, ó. E eles têm uma placa aqui no chão explicando isso, justamente isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui em Wall Street também tem uma das propriedades, né, do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Aí, o Trump Building, que é esse prédio aqui, ó. E eles ficaram competindo para ver quem faria o arranha-céu mais alto do mundo na época, né? No começo do século XX, em Nova York, eles estavam construindo esses prédios muito altos e tinha sempre aquela competição para quem seria o maior prédio do mundo e tal, tal, tal. Aqui no Ceará, guardadas as devidas proporções, e aqui em Fortaleza havia também essa competição saudável entre os capitalistas. Então, em 1918, construído pelo João Saboia Barbosa, né, que era um engenheiro, arquiteto aqui de Fortaleza, muito importante, principalmente nesse primeiro terço do século XX, aqui para os prédios aqui em Fortaleza, ele construiu o Palacete Gentil, de propriedade do coronel José Gentil, que tinha aquelas terras ali do Benfica, ele era um grande capitalista também aqui em Fortaleza, né? Tem o Banco Frota Gentil e tal, vários prédios e várias coisas que ele deixou. E como concorrente dele tinha o Plástico Carvalho da Casa Plástico, que tinha ah, ah, construído alguns cinemas aqui em Fortaleza, né? O Cine Majestic, o Cine Moderno e tal. Tinha essa parceria com o Luiz Severiano Ribeiro também e tal. E em 1921 ele resolve construir o Palacete, a sua casa, né? O Palacete do Plácido. E tem essa história, né? Assim como teve lá em Nova York, da torre ser escondida até o final, para uma ser mais alta que a outra. Eu vou colocar alguns vídeos aí mostrando essa história. Tem essa história do Plástico de Carvalho também, que a torre dele, no projeto original, também feito pelo João Saboia Barbosa, seria uma torre mais baixa, né? Mas no projeto final acabou sendo uma torre mais alta, justamente para ser mais alto do que a torre do Palacete Gentil que havia no Benfica, que existe ainda hoje no Benfica, é o prédio da reitoria da Universidade Federal do Ceará, né? Então acho bem interessante essa história dessas rivalidades e que tem aqui, que houve em vários lugares do mundo e que aqui no Ceará também houve, guardadas as devidas proporções. Eu sempre brinco que Fortaleza é a Nova York do Nordeste, né? E a gente tem muitas coisas em comum com Nova York, já fiz inclusive alguns episódios sobre isso, mas esse é mais um episódio que a gente tem, guardadas as devidas proporções, dessa concorrência. To choose to create a landmark building without a budget running Aqui em over. Fortaleza a gente está assistindo a construção de prédios muito altos, alguns deles com mais de 100 andares, e essa corrida, aconteceu em Nova York também no início do século passado. Havia essa concorrência entre esses dois prédios, o Wall Street 40 e o prédio da Chrysler, que queriam fazer um prédio de 809 pés, que dá mais ou menos 246, 247 metros. Só que eles ficavam meio que se digladiando, tanto os arquitetos quanto os donos, os empresários, né, donos dos prédios, se digladiavam pelos jornais para ver quem teria o maior prédio do mundo. Os dois prédios seriam originalmente com 67 andares e com 247 metros, que dá 809 pés. Quando o pessoal do Wall Street 40 soube, eles quiseram construir um domo de cobre, e esse domo está até hoje lá, é verde, né, esverdeado, por conta da maresia, esse domo garantiria que esse prédio da Wall Street 40 seria mais alto em torno de 14 metros, com relação ao prédio da Chrysler. Só que aí, isso foi anunciado, eles anunciaram nos jornais. Então, o arquiteto Van Allen e o dono da Chrysler, o próprio Chrysler, né, o senhor Chrysler, eles decidiram construir um prédio mais alto, colocando mais andares, né? Então, originalmente iam ser 67 andares, eles colocaram mais 10 andares, então para ser 77 andares, e fazer essa torre, esse ponto alto, esse pico, essa torre de metal que tem lá, que é icônica até hoje, mais alta do que o prédio do Wall Street 40. E isso foi feito e foi escondido. E o próprio Chrysler, o empresário Chrysler, e o arquiteto também, o Van Allen, eles negavam quando eram perguntados se ia ter uma torre a mais e tal. Então eles negaram até o final essa construção, mas acabou se tornando o prédio mais alto do mundo por poucos metros também. Than 850 feet.
This left their rival, Severance, constantly guessing. Estou aqui na Avenida da Universidade, era a antiga Avenida Visconde de Cauê. E a Avenida da Universidade ainda tem alguns prédios muito históricos, muito legais, muito bonitos e preservados. Como, por exemplo, o próprio prédio da reitoria da UFC, né, que era o palacete da família Gentil, foi construído em 1918. E aquele prédio também da maçonaria, que era do almirante Rufino de Alencar. Né? Então, é bem interessante. Vou mostrar alguns prédios aqui. Muitas das casas da época também tinha essa tradição construtiva aqui em Fortaleza, que era ter um porão muitas vezes habitável. Por que tinha esse porão? Para a casa ficar um pouco mais elevada em relação ao nível da rua e também para receber um pouco mais de ventilação. Então você vê, ó, que tinha um porão, esse porão que muito provavelmente habitava, o Castelo do Plácido também tinha um porão, o palacete do Barão de Camusim também tem um porão, e a casa ficava aqui em cima, que mais uma das casas, os casarões que havia na Avenida Visconde de Cauípe, hoje Avenida da Universidade. Então é isso, e aqui no prédio da reitoria da UFC a gente se despede, né? Ó, a suntuosidade desse prédio, a beleza desse prédio, ainda bem que foi preservado, né? E é isso aí, se gostou do canal, se inscreve, dá o like, avisa para os amigos. É isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!